Para viva caro Rebel, ser super, hiper, mega bem-vindo a SEO Wars número 56. Estamos há 56 semanas aqui seguidas pelo canal do YouTube e hoje tu irás aprender nada mais nada menos do que a posicionar um site de dentistas, seja ele num local pack, seja ele através de estratégias para posicionares no Google, na parte orgânica, diria eu, na parte mais tradicional. Contudo, nada temas. Imagina, se fores um dentista ou se tiveres uma clínica dentária e quiseres aparecer bem posicionado no Google, esta SEO Wars é para ti. Caso estejas a prestar um serviço de SEO em termos de freelance, consultoria ou agência para uma clínica dentária ou um dentista, esta SEO Wars também é para ti. Aqui irás aprender nada mais nada menos do que várias estratégias, não só em termos de arquitetura de página, como é que tu vais fazer pesquisa de palavras-chave, ferramentas que te vão ajudar, criação de conteúdo em escala e lá está. A cereja no topo do bolo, aqui umas estratégias de SEO local. Mas, sem mais demoras, bem-vindo à SEO Wars e já sabes, se ainda não subscreveste o canal, só subscreves aqui, ficarei eternamente grato se o fizeres. Se gostas dos meus conteúdos, deixa aqui o teu like, deixa o teu comentário, super importante o teu feedback sobre todo o conteúdo que está a ser produzido aqui, depois dá-me vários insights e todas as críticas são super, hiper, mega construtivas e ajudam-nos a crescer. Agora, deixando o melhor para o fim, se ainda não fazes parte da SEO Wars, é nada mais nada menos do que 100% gratuito, é uma área de membros, basta entrar lá, o link está na descrição, tens acesso a todas as SEO Wars até agora. E, além disso, tens acesso também a ferramentas, a todo o conteúdo complementar, os meus apontamentos e a links para sites externos que eu mostro e que neste SEO Wars também irei mostrar. Deixar aqui um grande spoiler já, vou-te mostrar uma ferramenta que eu utilizo e vai-te ajudar bastante na tua estratégia de conteúdo. Mas isso mais à frente, nesta SEO Wars número 56, onde iremos falar sobre SEO para clínicas dentárias. Bora lá, Rebel, ser super, hiper, mega bem-vindo e vamos ao que nos trouxe cá hoje. Primeiro que tudo, ok? Já só para deixar aqui este disclaimer, nós normalmente começamos pela base, ok? E se esta é a primeira SEO Wars que tu estás a ver, ser super, hiper, mega bem-vindo, é um prazer enorme ter-te aqui, mas lá está, é isso, nós não queimamos etapas, vamos do mais básico, com muitas aspas, até ao mais avançado. E esse é o propósito. Porquê? Para todos estarmos dentro do mesmo caminhão e irmos nesta viagem até ao primeiro lugar do Google. Posto isto, bora lá. Então, primeiro ponto de todos, muito provavelmente, e se está a passar pela tua cabeça, é o elemento de, mas será que, imagina, por que motivo é que tu escolheste dentistas em detrimento de tudo o resto? Será que isto efetivamente tem interesse em termos de SEO? Então, a resposta simples e com base em dados, sempre, a resposta é sim. E trago-te aqui uma print do SEMrush. Basicamente aqui tu consegues ver que para dentistas, a palavra broad, ou seja, mais genérica, e que eu coloquei no Google, neste caso, no SEMrush, para perceber, ok, isto tem interesse ou não, em termos de volumetria, ou seja, volume de pesquisa, pessoas ativamente à procura por isto em Portugal. Então existem 22 mil pessoas ativamente à procura por dentistas em Portugal. É certo, a palavra-chave é mais ampla, mas para isto trago-te única e exclusivamente com o intuito, que é mostrar, sim senhor, existe interesse. Mas, por outro lado, pode estar a passar pela tua cabeça coisas como "Ei, oh, Rui, mas esse mercado já está super saturado, ou seja, há muita concorrência, não é nada fácil de entrar." Respira. Nada temas, ok? Vou-te dar várias armas ao longo desta SEO Wars para tu conseguires combater a tua concorrência. Mas vais perceber rapidamente que um problema só é um problema se tu o tornares num problema. E o que é que eu quero dizer com isto? Basicamente é o seguinte, às vezes nós começamos a colocar entraves em coisas que não existem. E tu vais perceber, ok, ao longo desta SEO Wars, que é mais fácil do que tu propriamente podes imaginar. Não estou a dizer que é super fácil, não é? Tem esforço e tem trabalho associado ao mesmo, porém não é impossível. Esse é o disclaimer inicial. Por outro lado, queria também dizer o seguinte, que é 22 mil pessoas ativamente em Portugal à procura por dentistas, é um volume bastante interessante e que acaba por validar o mercado. Agora, Rui, mas porquê que estás a fazer esta SEO Wars
Porque é que não estás a fazer sobre outro tema qualquer? Então, basicamente, se tu recorreres assim à máquina do tempo, na nossa live número 18, eu falei sobre nada mais, nada menos do que estratégias para imobiliárias. E basicamente tenho andado a ver no Analytics do canal e tudo mais, conteúdos que funcionaram no passado e que podem funcionar no futuro, no sentido de, ok, aquela tipologia de conteúdo funcionou. As pessoas têm interesse, houve bastante feedback, houve engagement, tudo mais e tudo mais. Então, esse foi um dos tipos de conteúdos. E eu pensei, ok, bora lá então reaproveitar isso, mas agora para outra área. Então, escolhi a de dentistas. Se quiseres ver uma área que tenha interesse para ti, já sabes, coloca aqui nos comentários, terei todo o gosto em ler, ok? E, juro-te, eu leio os comentários, respondo, e isso entra para a minha lista de conteúdos. E como podes ver, pelas SEOs passadas, o que acontece é, eu ouço, normalmente tenho adaptado os conteúdos àquilo que vocês têm mais interesse. Por isso, já sabes, se tens uma área específica de interesse, coloca aqui nos comentários, será super útil para mim, para eu, da próxima vez, trazer algo mais segmentado para ti. Parece bem? Então, conto com a tua ajuda. Posto isto, já temos um negócio validado, no sentido de, ok, são dentistas e existe volume de pesquisa. Top, em relação a isso. Agora, um ponto que tens de ter em consideração é o facto de eu olhei para isto numa ótica de eu estou a criar conteúdo principalmente, ou seja, neste caso eu fiz pesquisa de palavra principalmente numa ótica global, ou seja, estou a olhar para Portugal inteiro. Mas se tiveres uma clínica dentária, por exemplo, no Funchal, se calhar não vais tirar o máximo proveito de atacar Portugal inteiro. Acredito que se calhar alguém em Faro não queira ir pôr facetas no Funchal ou um Invisalign, por exemplo. Então, existem aqui várias coisas, que é o facto de fazer esse drill down, ou seja, nichares ainda mais em termos de localização. E para isso, isto aqui é uma coisa que eu quero que tu apontes e sempre que eu achar que faz sentido, eu digo-te assim, olha, lembra-te daquilo que eu te disse logo no início. Então, posto isso, é nada mais nada menos do que o seguinte. Na semana passada nós falámos sobre como é que o Local SEO irá impulsionar o teu negócio local. E olhando para uma clínica dentária que vive muito das localizações onde estão, esta SEO Wars é super importante e é complementar àquilo que eu te vou dizer hoje. Por isso, aponta basicamente aí do teu lado SEO Wars número 55 e este conteúdo está também dentro da nossa plataforma, por isso é só te inscreveres gratuitamente, o link está na descrição e lá consegues ter acesso a todas as minhas notas e a todo o conteúdo complementar, inclusivamente a live número 55. Posto isto, que já temos assim o setup montado e já temos a área de negócio validada e que já não existe aquelas dúvidas do mas Rui, mas porquê que vais para dentistas? Já temos esse ponto tudo esclarecido. Bora lá. Partindo do pressuposto, ok, que nós estamos a analisar esta parte dos dentistas, e lembra-te, podia ser dentistas como podia ser outra coisa qualquer, ok? Dentro da área dos serviços. O mais importante que tens de perceber, numa primeira fase, é onde é que nós conseguimos tirar o máximo proveito em termos de SEO. E posto isso, o que é que eu trago aqui? Eu trago-te uma print daquilo que nós consideramos que é o real estate da SERP. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, imagina, se tu entras dentro da página inicial do Google, procuras por uma palavra-chave, tu vais ver assim o real estate, que é basicamente o que é que tu consegues posicionar. E basicamente tens anúncios, ok? Que é aquilo que aparece aqui no topo. Tens também este local pack, ok? Que basicamente advém daquilo que antigamente chamava-se o Google My Business, agora é Google Profile, que tu podes utilizar, ou seja, Google Business Profile. Basicamente eles mudam o nome, mas a funcionalidade acaba por ser sempre a mesma. Também vamos tocar um pouco neste ponto mais à frente, mas no final tens aqui também os teus resultados tradicionais do Google. Ou seja, vamos pôr assim, neste momento, aquilo que tu consegues fazer, se quiseres atacar a palavra-chave de dentista, e eu procurei algo mais específico, ou seja, dentista em Lisboa, ok? Aquilo que aparece é anúncios, local pack e basicamente os resultados tradicionais em SEO. Existem outras coisas que poderiam aparecer, como feature snippets, ok? Posição 0, tinhas people also asked, ou seja, existem diversas coisas que poderão existir para a palavra-chave que tu queres. Para esta temos estas três, está tudo ótimo em relação a isso, mas é o primeiro passo que tu tens de compreender. Porquê? Porque são estas as posições que
que tu podes ambicionar aparecer. E vou já eliminar assim o potencial elefante na sala, que é o facto de, ok, mas tens aí uma coisa que advém de Google Ads. Perfeito, não vamos tocar nisso hoje, ok? Não vamos tocar nesta vertente de Google Ads, porém, quero só dar aqui um pequeno disclaimer, que é o facto de, quando tu vais fazer campanhas de Google Ads, eu não vou olhar para a forma como tu estás a fazer, a arquitetura de campanhas, palavras-chave que tu escolhes, definições das campanhas, nada, ok? Só quero que tenhas isto em mente, que é o seguinte, se estás a fazer campanhas de Google Ads na versão de search, ou seja, tudo o que estás a fazer em termos de anúncios de pesquisa, se tu partires de uma base bem montada em termos de SEO, ou seja, se as tuas páginas estiverem bem montadas em termos de SEO, se tiveres uma boa arquitetura de conteúdos e tudo mais, te garanto que muito provavelmente consegues uma poupança no teu orçamento na casa dos 20 a 30%. Ou seja, significa que poderias estar a investir o mesmo valor, imagina, 1000 euros, e com esses 1000 euros irias ter entre 20 a 30% mais retorno. Porquê? Porque dentro do Google Ads existe uma coisa chamada índice de qualidade, ok? Que advém também muito, um dos fatores tem a ver com a qualidade da tua página e isso tem impacto direto na vertente de SEO. Mas não vamos falar sobre isso agora, ok? Mas só queria te dizer que, caso estejas a fazer campanhas de Google Ads, lembra-te, SEO também é uma boa base e ajuda-te muito nesse aspecto. Agora, sobram dois blocos que têm a ver com o Local Pack e com os resultados tradicionais orgânicos do Google, ok? Que é aquilo que nós iremos trabalhar hoje. Portanto, esse é o ponto base e que eu queria trazer aqui e que é mesmo muito importante tu tenhas esse ponto assim em consideração, ok? Paralelamente a isso, queria também dizer uma coisa, que é, quando nós olhamos para estas 22 mil pesquisas para dentistas em Portugal, imagina, tu não vais conseguir, desculpa ser eu a dizer-te, tu não vais conseguir ter 100% de taxa de CTR. O que é que isso significa? Significa que quando alguém procura por dentistas, por exemplo, ó, clínica dentária em Lisboa, ok? Imagina que tens 1000 pesquisas mensais, dessas 1000 pesquisas, essas 1000 pesquisas, nem todas as pessoas vão clicar no teu resultado, ok? Não tens 100% de taxa de CTR, entenda-se. Vezes que apareces, versus os cliques. Então, imagina, por norma, o primeiro lugar ganha entre 30 a 32% de taxa de clique, ok? Consegues ver essas estatísticas na internet tranquilamente. Há vários estudos, ok? Podes ver CTR da tua área. O Unbounce tem vários reportes sobre CTR para diversas áreas, mas, resumidamente, 1000 pesquisas, tu irias conseguir atrair 300, ok? 30%, ok? Questão, é importante que tenhas isso em consideração, porque gestão de expectativas. Porque lá está, tu sabes o volume de pesquisa, por um lado, por outro lado, tu sabes que não vais conseguir capitalizar 100%. O que significa que, se tu tens uma meta de angariação de leads, de vendas, do que seja, tens de fazer estas contas para perceber quanto tráfego é que tu necessitas trazer ao teu site, tráfego que seja qualificado, para converter. E lembra-te, primeiro, rácio. Se estás em primeiro lugar, vais ambicionar 30% desses cliques. Depois, em termos de conversão, diria que se calhar tens 2, 3% taxa de conversão na página. Entenda-se, alguém preenche o teu formulário. Ou seja, tens 2, 3% de taxa de conversão. Aplica essas métricas e vais conseguir perceber quanto volume é que tu precisas para trazeres o negócio que tu desejas. Complicado? Nada temas, está gravado, podes ver e rever várias vezes. Mas é para tu teres essa noção de que SEO não é uma coisa super criativa. Imagina, tem criatividade em alguns pontos estratégicos, porém é algo muito alicerçado em dados. E tem de ser assim, que é para tu criares essa estratégia e teres essa gestão de expectativas efetiva. Mas, por gestão de expectativas efetiva, bora lá. Primeiro ponto de todos é o seguinte. Nós olhámos para dentistas e eu disse, é para Portugal, estilo, é demasiado broad. Portanto, vamos fazer esse drill down e criar aqui um exemplo que potencialmente poderia ser real, ok? Porquê? Para tu conseguires ter dados concretos e perceberes o que é que trabalhas. Então, posto isto, eu vou aqui para dentro do... nada mais, nada menos do SEMrush. Eu tirei aqui várias prints, porque a internet não está assim tão top quanto isso. Mas, basicamente, o que é que acontece? Se tu entras dentro do SEMrush,
e utilizares aqui esta ferramenta, ou seja, esta opção dentro do SEMrush que se chama Keyword Manager, basicamente o que ele faz é uma nova funcionalidade, estilo, já tem há alguns meses, mas infelizmente para Portugal ainda está em beta, por isso é a minha cara, ok? Porque nós acabamos sempre por levar com as funcionalidades por último, estilo. Ok, somos uma ervilha ali plantada no meio do oceano e basicamente ninguém olha primeiro para nós, ok? Contudo, isto dá alguns resultados interessantes. Então o que é que eu quero dizer com isto? Se utilizar esta ferramenta, ele vai-te fazer clusters, ou seja, ele vai começar-te a agrupar as tuas palavras-chave e aqui tu consegues ver, por exemplo, alguns grupos que podem ser potencialmente interessantes para ti, como restauração de dente preço, ok? E este cluster por si só tem 16 mil de volume de pesquisa, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele agrupou restauração de dente preço, que é um tópico para ele agrupou várias palavras-chave, neste caso 30 palavras-chave. Essas 30 palavras-chave consegues ver aqui basicamente a intenção de pesquisa delas, ou seja, está dividida entre informacional, comercial, transacional e por aí vai, ok? Tem uma dificuldade no seu global de 14, ok? Não é um conjunto de palavras-chave super difícil e tem um volume de pesquisa de 16 mil, ou seja, interessante. Lembrando, eu procurei por dentista Lisboa, ou seja, procurei pelo o termo mais amplo na minha localização mais ampla. Não disse qual é que era a rua, qual é que era o bairro, disse Lisboa. Podia ser o distrito, podia ser a cidade, ele não faz ideia, ok? E ele está-te a trazer o mapa global. Isto ajuda-te porquê? Porque em grande parte dos casos, principalmente em áreas mais técnicas, as pessoas, no caso os teus clientes, tendencialmente vão dar palavras-chave super técnicas, que não têm assim tanta pesquisa quanto isso, e eles só falam para eles próprios, ok? Nada de errado contra isso, acontece em 500 mil áreas de negócio, é normal, em marketing digital também o acontece, ok? Feliz ou infelizmente, é isso. Por isso é que tens essas ferramentas de pesquisa de palavra-chave. Isto ajuda-te muito, ok? E por aqui, o que é que tu deves fazer? Essencialmente deves fazer várias coisas. Primeiro ponto, procura pela palavra-chave mais a localização, ok? E tu vais conseguir perceber uma coisa, que é o seguinte. Aqui embaixo ele vai-te dar algumas diretrizes e eu cliquei em restauração de dente preço, aquilo que te tinha dito ainda há bocado, ok? Só confirmar que isto está a partir corretamente, ok? E tu vais conseguir ver aqui o seguinte, que é, por exemplo, se tu olhares para a restauração de dente preço, eu cliquei, ele faz esse drill down, ou seja, ele mostra-te as palavras e tem assim, por exemplo, prótese dentária fixa, preço Portugal, prótese dentária, implantes dentários, implantes, prótese dentária, preço de prótese dentária, destartarização, preço, ou seja, tens aqui uma data de palavra-chave com volumes correspondentes, bem como a intenção de pesquisa e a dificuldade da palavra-chave. Se tens dúvidas em entender sobre Topical Map, que no fundo é isto, estilo, ele identificou um tópico e agregou várias palavras-chave que tu podes desenvolver conteúdo à volta, olha para a nossa SEO Wars sobre Topical Map. Rui, mas qual é? Nada temas, entras dentro da SEO Wars e está aqui. É só clicares e basicamente vais diretamente para a SEO Wars correspondente. Porquê que isto é importante? Porque toda a estratégia arranca diretamente das palavras-chave. Ou seja, tu tens de ter em consideração isso. Seja uma clínica dentária, seja, sei lá, um serviço de abertura de portas, seja alguém que vende automatismos para portões, o que tu quiseres, ok? Tudo arranca dessas palavras-chave. Então, esta é a forma mais fácil de tu conseguires encontrar essas palavras-chave, principalmente porque o SEMrush agrega as mesmas em tópicos e aí tu já sabes, ok, vou arrancar por este tópico, olho para isto tudo, e quando tu fazes este exercício de olho para isto tudo, convém que puxes a cassete atrás das SEO Wars e percebas que normalmente aquilo que eu digo em termos de estratégia é o seguinte, e eu não me mexo dali. Tu vais ter que criar páginas. E basicamente é uma página, uma palavra-chave, um objetivo. Essa é a minha receita do bolo. E sim, já consigo levantar assim um bocado o braço. Não muito, mas já consigo. Pelo menos até tu veres os meus dedos a fazerem aspas. Mas esse é o ponto base, ok? Uma página, uma palavra-chave, um objetivo. É tudo um. Porquê? Porque vamos ao encontro
nada mais nada menos do que a intenção de pesquisa das pessoas. Quando alguém procura por alguma coisa, tu entregas-lhe essa coisa específica, não entregas outra qualquer, e vais ao encontro também do objetivo de conversão da pessoa. Será o quê? É ela ficar o mais instruída sobre o tópico? É ela marcar uma consulta contigo? É o quê? E isso é o ponto de conversão que tu vais ter de trabalhar naquela página, ok? Não é aquilo que te dá jeito a ti, é aquilo que dá jeito ao utilizador que está a procurar e que entrou dentro da tua página, de forma a tu conseguires capitalizar da melhor maneira o tráfego que tu atrás, ok? Pegando nisso, tu vais criar uma página para cada uma das palavras-chave, fechada em relação a isso. Outro ponto, e lembra-te daquilo que eu te disse, live número 55, ok? Tu vais criar páginas por localização. Ou seja, tu vais pegar na tua palavra-chave e tu vais associar a tua localização. E crias uma página correspondente, ok? Porquê que isto é super, hiper, mega importante? Lembra-te uma coisa. Tu és uma clínica dentária, ok? E tu estás a atrair pessoas de uma determinada região. Tu queres aparecer por clínica dentária é super redutor. Já dei este exemplo 500 mil vezes para diferentes verticais, ok? Porém, o exercício é exatamente igual. Imagina o seguinte, e eu sei que poderá existir isto caso tu sejas um dentista ou algo assim. Não, eu sou tão bom que as pessoas vêm de Faro até ao Porto para me ver, ou do Porto até Faro, ou vêm a voar do Funchal até Lisboa. Imagina, eu percebo isso, mas se calhar tipo, em 1000 pode ter aparecido uma, ok? Não é o teu público-alvo. Não é a base, ok? Pode ser algo muito específico que tu resolves e és super, hiper, mega especialista em algo em concreto. Não é em clínica dentária, ok? E posto isto por base, é super importante que tu te foques na tua localização. Tu tens de ser o melhor na tua localização. Assim sendo, as tuas páginas deveriam de abraçar esses termos de clínica dentária mais a localização onde tu estás. Não vale a pena ir para o geral quando tu ainda não és o maior em Lisboa, que curiosamente é onde tu tens porta aberta. Porque lembra-te, tu não vendes um serviço digital. Ou seja, eu se tiver um problema nos meus dentes, não vai ser através de um download ou de qualquer coisa que tu me vais enviar por e-mail. Então eu tenho que ir até à tua clínica dentária. Ah, Rui, mas ela é em Lisboa, certo? E eu estou no Funchal novamente. Não apetece. Queria ir a algum aqui no Funchal. Então isto é só para deixar super claro que volume de pesquisa não é tudo, ok? Ah, Rui, mas eu vou ter muito menos volume de pesquisa. E então? Não há stress nenhum nisso. Porquê? Porque tu vais ser o maior dentro da tua geografia. É o que é. Numa primeira fase, tu deves de ir para o mais específico. E vais do mais específico para o mais abrangente, ok? Caso queiras. Mas a taxa de esforço, em alguns casos, não vale a pena. No sentido de, vais estar-te a esforçar tanto numa palavra-chave por puro ego e não vai para a parte de conversão. Mas pronto, lá iremos, com mais exemplos, eu já te vou dar. Agora, quick win, ok? Esta das localizações, juro-te, vê a live número 55. Vais conseguir várias quick wins, ou seja, coisas que tu consegues implementar rapidamente no teu site e que te vai atrair tráfego rápido, tráfego qualificado, vais conseguir gerar mais marcações de consulta, te garanto. Por isso, vê esta live até ao fim e complementa com a anterior, que é a live 55, ok? Posto isto, vamos lá a um caso prático. Basicamente, deixar só aqui um pequeno disclaimer, antes de eu partilhar o meu ecrã, que é o seguinte, todos os exemplos que eu vou mostrar aqui hoje não são meus clientes, eu não conheço, ok? E não tenho afinidade ou desafinidade, ou se é que existe esta palavra, mas na realidade eu não tenho nada contra, ok? É meramente educacional e isto não é um roast, não é aquela coisa do está tudo mal, não é esse o caso, ok? É só já para deixar esse disclaimer, mas é muito mais fácil com exemplos reais mostrar-te coisas que provavelmente tu podes estar a cometer, coisas que eu não quero mesmo que tu cometas e caso estejas a planear um site, toma atenção a estes elementos, ok? Bora lá. Então, primeiro ponto de todos, vamos ver se é difícil, por exemplo, posicionar para dentista em Lisboa, ok? E posicionar no sentido de ficar em primeiro lugar. Quão difícil é? Então, eu tenho aqui este exemplo, ok? Que é de uma clínica, que é a CDM, ok? E eles estão no top 3 para a palavra-chave
Clínica Dentária Lisboa, ok? Eles aparecem no top 3. O que significa que esta página, teoricamente, é uma boa página para atacar esta palavra-chave. Agora, eis alguns elementos que eu quero que tenhas em consideração. Depois, podes entrar dentro da SEO Wars, o link está na descrição, consegues ver estes apontamentos e consegues ver o exemplo do site em concreto. Mas eis aquilo que eu quero que tu tenhas em consideração. Pensa nisto, ok? É certo que é uma print, mas eu vou aumentar aqui um bocado. E eis a base. Tu pesquisaste por Clínica Dentária Lisboa, ok? E vais cair aqui. Tudo ótimo em relação a isso. Agora, de chapa, tu consegues perceber que isto é uma clínica dentária? Não. Até porque basicamente o que ele te mostra é o Marquês de Pombal de frente para o Parque Eduardo VII. E basicamente o que acontece é Parque Eduardo VII. Já não me lembro da geografia, sou muito mau, mas é. E basicamente o que acontece é, ok, sim senhor, estilo, aquilo podia ser qualquer coisa. Podia ser um banco, podia ser a Bolsa, podia ser, sei lá, a Câmara Municipal de Lisboa, qualquer coisa. E não diz ali nada sobre o que é, ok? Essa é a primeira base. Mas vamos esquecer este ponto de, ok, mas isto é um roast, Rui, é o quê? Não, respira. Outro ponto tem a ver com o seguinte, que é, imagina que eu queria marcar a consulta. E esta é a primeira dobra do teu site. Ou seja, numa primeira fase tu não dizes rapidamente o que é, não mostras mais-valias da tua clínica dentária, portanto, eu não consigo perceber por que raio é que eu haveria de marcar uma consulta contigo em detrimento da concorrência, não mostras nada. Rui, mas tens de fazer scroll, está lá em baixo. Não é assim que funciona, ok? É o ponto de, na primeira dobra do teu site, tu respondes a isto rapidamente. Qual é que é o objetivo da página? É marcar. Ok, isso é claro de aparecer aqui, se conseguir marcar. Bem, na realidade tens aqui um link para o número de telefone, o que é top, é clicável, ok? Eu testei. E depois tens aqui este marcar primeira consulta, que abre um pop-up que é único e exclusivamente para pessoal da IT. Porque não só tem várias perguntas, como ainda diz, e eu aconselho-te vivamente a ir lá e testar, que é o facto de tens que clicar em CTRL, Control, ok? Para selecionar quais são as áreas de interesse que tu tens, se é ortodontia, se é Invisalign, se é... Imagina, eu tenho que tirar um curso superior para entrar em contato contigo. Tudo o que tem a ver com a vertente de conversão tem de ser o mais fácil possível. E tu não tens que te prender que dentro do teu nicho de mercado as pessoas são heavy tech users. Porque imagina, podem nem nunca ter entrado dentro de um computador e agora querem marcar uma consulta e é quase, eu tenho que ir 4 anos para Harvard, tirar uma licenciatura para conseguir responder ao teu formulário. Será que faz sentido? Depois é aquele ponto de, mas nós não recebemos leads. Claro que não recebes, nunca vais receber leads assim, não é? É difícil. Não só o form tem uma leitura horrível, como pedes 500 mil passos que eu aposto o que tu quiseres, que se eu preencher aquilo, eu vou ser contactado por alguém da tua equipa comercial ou por alguém administrativo que me vai fazer exatamente as mesmas perguntas por telefone. Que é, olá, Sr. Rui, então, está-nos a ligar porquê? E eu vou ter que repetir novamente aquilo que preenchi no formulário. Faz sentido? Não. Então, se tu podes responder a essas perguntas por telefone, não coloques isso num formulário. Rui, mas eu coloco para qualificar a lead. Perfeito. Adoro essa justificação. Mas facilita. Não dificultes a vida, que é do estilo. Eu não quero ser contactado. Esse não é o propósito de um site, muito menos de um site de serviços, que é o facto de tu queres que as pessoas gerem contactos o mais rápido possível. Posto isto, Rui, esquece a parte de conversão. O que é que está mal em termos de SEO? Ok, então em termos de SEO, sendo super claro, neste site em concreto, ok? Mais uma vez, não tenho afinidade com ele, não o conheço, não é para dar aqui shame no site, nada disso, ok? É única e exclusivamente para mostrar coisas que eu vi em vários sites. Então, um dos pontos é a estrutura de headings é inexistente ou, por outra, mal construída, e já te vou mostrar. Não é a melhor página em termos de conversão, já vimos isso, formulário super difícil de contactar a pessoa, conceitualmente tens lá. E depois, não vai ao encontro da intenção de pesquisa. Ou seja, tu procuraste por Clínica Dentária Lisboa. Não é isso que aquilo aparece lá. Não mostra os serviços, não consigo perceber rapidamente por que raio é que eu haveria de, por exemplo, entrar em contato contigo
em detrimento da concorrência e, lá está, é esse ponto. Não tem USPs, ou seja, Unique Selling Propositions. Então, partindo no meu ecrã, basicamente vais conseguir perceber que não existe um H1, ou seja, a página não tem H1, arranca no H2 e diz logo, somos peritos em estética e saúde dentária. Top. Urgência dentária, Invisalign, tem ali testemunhos, tem mais informações, últimas notícias, ou seja, uma salganhada descomunal, no fundo, em que não dá o máximo de contexto à página. E lembra-te, procurei por Clínica Dentária Lisboa. Esta está no top 3. Portanto, já te mostra muitos pontos de, se estes tipos estão no top 3, talvez seja assim tão difícil eu ambicionar ficar lá em primeiro lugar. E porque não é, ok? Este é um ponto, principalmente em termos de SEO on page. Mas, continuando aqui, ok? Não quero dizer aqui um ponto, ok? Mas vou dizer que é o facto de, se porventura tu tens um negócio local, ou seja, um site de serviços, e se passou por alguma altura na tua cabeça coisas como ei, mas é que, imagina, eu percebo essa questão dos contactos, de pôr tudo à frente das pessoas para, para elas entrarem em contacto comigo o mais rápido possível. Só que imagina, é um bocado chato porque o telefone está sempre a tocar e depois são 500 mil e-mails. Imagina, é um negócio. Ou seja, tu tens que gerar negócio, faz parte. Cabe a ti é encontrar estratégias para filtrar e qualificares mais as tuas leads. Mas tu não queres que as pessoas te contactem quando tu tens um negócio, tens que repensar muito bem o que é que andas a fazer. Porque é um bocado estranho o facto de tu não quereres ser contactado, ok? Não faz sentido. É só já para deixar isso super claro. Outro ponto. Usabilidade e conversão. Vou a outro site, mais uma vez digo, não tenho afinidade, não conheço, ok? Mas é a Clínica Dentária Santa Madalena, ok? E aqui tem dois pontos interessantes que muitos sites cometem, que é o facto de, primeiro ponto, se tu olhares aqui para o menu, eu passei o cursor do rato só para ele abrir isto e eu tirar a print. Mas tu não consegues rapidamente perceber que aqui existem o menu que é expansível. Rui, mas toda a gente sabe dentro da área de marketing digital. Os teus clientes são todos de marketing digital, estilo. Eu sou uma clínica dentária só para profissionais de marketing. Por isso eu nem sequer vou pôr o menu a mostrar que aquilo tem um drop-down, em que a pessoa passa ao cursor do rato e vê. Estilo, lá diz, sobre nós, tratamentos, clínicas, corpo clínico, acordos e vouchers. Top. Quais são os tratamentos? Rui, é só passar no cursor do rato. Achas que toda a gente sabe disso? Tu não podes depreender isso. Por outro lado, é usabilidade. Aconselho vivamente a pôr tipo uma seta para baixo, algo que mostre que efetivamente lá a pessoa vai encontrar todos os serviços que tu tens. Depois, isto é uma outra coisa que aconselho vivamente a que também vejas. Google Analytics. Já dei esta dica 500 mil vezes. Mas eu aposto o que tu quiseres que entre 70% a 80% do teu tráfego é mobile. Ou seja, tudo o que tu estás a ver tem que ser também aplicado a mobile. Estás a ver este número de telefone que está aqui? Super fancy e que diz ligue-nos, o nosso horário de funcionamento e não sei o quê. Não é clicável. Ou seja, como é que a pessoa vai ligar se estiver num telemóvel? Não consegue. Ok? Porquê? Porque é ótimo. É uma experiência espetacular porque a pessoa vai querer entrar em contato contigo e tu vais dizer assim, não, não faz sentido. É uma coisa tão simples como adicionar um link àquele número de telefone. Tel, dois pontos, mais 351, o teu número e siga para bingo. Ok? São coisas que tu consegues fazer já, é super rápido e não tem grande ciência. Só que são pequenos elementos que ficam meio que esquecidos quando nós maquetizamos o nosso site todo e depois entregamos o site e estilo, ok, está lá, está bonito, estilo, não há stress nenhum porque eu estou num computador, carrega que aquilo havia de ser clicável, mas num telemóvel faz todo sentido, ok? Por outro lado, eis um ponto também que eu adoro neste site, que é o facto de, isto é aqui uma opção que diz marcar consulta. E lembra-te um ponto, que é, isto é um site de serviços, tu queres gerar leads, ok? Então tu tens que facilitar o caminho de conversão. Estilo, eu não quero que a pessoa dê 500 mil cliques até conseguir entrar em contato comigo. Estilo, a não ser que isso seja super, hiper, mega ponderado internamente. Estilo, não, eu quero mesmo dificultar a vida ao meu potencial cliente. Faz parte. O nosso negócio é isso. É difícil e só mesmo as pessoas que querem mesmo é que entram em contato connosco. Ótimo, se for esse o caso. Espetacular. É uma ideia de negócio inovadora, digo já. Mas faz todo o sentido. Só que não. Então facilita a vida das pessoas. Estilo, por que motivo é que tu estás a fazer com que as pessoas deem 500 mil cliques?
Depois, se tu fores ao site da Clínica de Santa Marta e tu clicares em marcar consulta, tu vais para uma página é essa, te vai mostrar umas imagens super apetitosas sobre a equipa e tal, que é só puramente de ego, ok? E o formulário, que é aquilo que interessa, está no fim da página. Rui, mas as pessoas não têm problema nenhum em fazer scroll. Pois não. Instala uma ferramenta chamada Microsoft Clarity e vê qual é que é a percentagem de pessoas que vê efetivamente o teu formulário de contacto. E depois nós falamos. Porque é com base em dados. Não estou a dizer que está errado. Porém, deves de olhar e otimizar. O que é que tu queres? É mais importante mostrar as carinhas larocas que tu tens dentro da tua clínica dentária ou efetivamente gerar pedidos de contacto? Porque, estilo, tu podes ter os melhores funcionários, tipo top models, mas se não tiveres negócio, eles ficam lá encostados a um canto a ganhar pó. Então, não tem interesse, ok? Foca-te naquilo que tem efetivamente interesse, que é negócio. Agilizar o processo ao teu potencial cliente. Otimiza para a conversão. Essa é a base, ok? Não dificultes. Ah, Rui, mas os outros todos fazem. Sim, mas imagina, se tu quiseres, também podes parar o teu carro em cima do tabuleiro da ponte 25 de Abril e mandar-te. E as outras pessoas também vão. Não copies só porque é o padrão da área. Isto faz diferente, por favor. E tu sabes que tu, porventura, não irias gostar de ter essa experiência num site de um outro serviço. Porquê que aplicas isso no teu serviço? Faz sentido. Então, otimiza, ok? Não estamos a falar diretamente de SEO, estilo, faz isto e isto, ficas em primeiro. Mas a realidade é, eu posso te colocar em primeiro lugar e tu atraís tráfego, mas se não converter, é só isso. Estás em primeiro lugar e aquilo não serve para nada. Então, olha mais além, ok? O nosso trabalho enquanto profissionais de SEO é também olhar para essa parte de performance. Faz todo o sentido. Porque senão, lá está, é isso. Tu estás a otimizar uma coisa só porque sim. Isso não faz sentido nenhum, ok? Continuando nesta epopeia. Como é que tu crias conteúdo para uma clínica dentária? Ou seja, nós já vimos pesquisa de palavra-chave, nós já vimos também pontos que normalmente estão menos bem em termos de usabilidade e de conversão, mas agora ok, bora lá, como é que nós criamos conteúdo para uma clínica dentária? E na realidade existem dois tipos de conteúdo. Conteúdo informacional e conteúdo mais direcionado para a conversão, ok? Vamos chamar assim conteúdo comercial. E eu, mais uma vez, digo, todos os exemplos que eu estou a mostrar, não são meus clientes, não tenho nada a ver com eles, ok? Só estou a mostrar a título didático, ok? Então, primeiro ponto, tem aqui conteúdo comercial, de conversão. Então, basicamente, eu procurei assim. Tão simples quanto isto. Melhor clínica dentária Porto. E apareceu Isabel Flores Allen, ok? Que tem uma clínica dentária no Porto. Qual é que é aqui a questão desta página? Ok? Tirei a primeira dobra do site, ok? Da página concreta. Então nós temos uma imagem da fachada, top, diz ali o nome dela, várias vezes, ok? Puro ego, o que é ótimo, mas rapidamente eu não consigo perceber que é uma clínica dentária. Ah, Rui, mas a pessoa é super conhecida. Estás a depender uma coisa que eu, por exemplo, não conheço, ok? E provavelmente a maior parte das pessoas que vão ali entrar também não conhecem. Mas, mais uma vez, lembrando, vamos deixar todas estas coisas de parte e vamos continuar a olhar. Então, lembra-te, eu procurei por melhor clínica dentária Porto. E ela aparece bem posicionada, ok? Só qual é que é aqui a questão? A questão é o seguinte. Olha para aqui, diz início, clínica dentária no Porto, ótimo. E o título é A Nossa Equipa. Imagina, se eu procurei melhor clínica dentária Porto, mais uma vez, estilo, eu não tenho. Não é que eu não tenha interesse nesta clínica dentária. Até posso vir a ter, ok? Mas, uma coisa é certa. É necessário que tu tenhas isto em consideração, que é o facto de intenção de pesquisa versus aquilo que tu devolves. E não quero ser mau, ok? Estou aqui na página dela. E mais uma vez te digo, tens aqui a nossa equipa, ok? Clínica Dentária no Porto, doutora Isabel Flores Allen, tem aqui uma breve descrição, ok, formada, e esta é a senhora. Depois conheça a nossa equipa, ótimo. Temos aqui o doutor Marcos Castro, que é o doutor Marcos, é especialista em estética dentária porque adora ver as pessoas a sorrir. Interessante. Porém, será que isto vai ao encontro daquilo que eu procurei, que é melhor clínica dentária Porto? Até agora eu vejo uma data de pessoas, estilo, não quero ser mau, ok? Mas parece um daqueles catálogos, daqueles sites de ex-cortes, porque na realidade, estilo, nós só estamos a ver pessoas, e lembra-se, isto é uma clínica dentária, ok? Não vejo
Por que motivo é que eu haveria de ir a esta clínica em detrimento de outros? Não sei quais são os serviços que eles prestam. Quero entrar em contacto. É fácil? Não. É do estilo, preferência nem me ligues. Olha aqui. Ok? Não consigo ligar. Ok? Tens todos os objetivos. Estás em primeiro lugar. Ah, Rui, mas nós não estamos a gerar leads. Pois não. Nem nunca vais gerar com esta página. Porquê? Porque ela não está direcionada para a intenção de pesquisa do utilizador. Rui, mas eu estou em primeiro lugar. Sim, mas só estás em primeiro lugar não vale de nada para tu conseguires capitalizar em conversões. E é certo, eu estou a brincar com isto, ok? Mas é para levar um ponto que é de extrema importância, porque é um negócio com um elemento técnico, ok? Que é o facto de tu tens de olhar para a vertente de SEO on page, e já te disse, estrutura de headings, aumentares o máximo de contexto, já te vou explicar como é que podes criar conteúdo e conteúdo que vai ultrapassar estas páginas, mas eu preciso de ter elementos de base. E principalmente essa base advém essencialmente do elemento de por que motivo é que alguém iria procurar melhores clínicas dentárias no Porto? Que é porque quer saber, estilo, quais são os teus melhores profissionais, quais são aqueles que são mais reconhecidos, quais são aqueles que têm. Porque nós temos que perceber uma coisa: tu estás a tocar num elemento que tem a ver com saúde. As pessoas, por si só, já têm dúvidas: será que eu vou àquele profissional? Estilo, imagina que eu vou lá. Ainda por cima é uma área que provoca medo. Estilo, será que eu vou lá e em vez de ganhar um sorriso Pepsodent, sai de lá cheio de dores, vou ter que encontrar outro profissional porque infectou, qualquer coisa assim. Ou seja, isso acontece, são dores que as pessoas têm para não subscrever o teu serviço, por assim dizer. Então é importante que tu coloques isso no teu conteúdo, estilo, elimines objeções. Isto não é feito. E não é feito em quase nenhum dentista. O que é errado. Porquê? Porque eles só estão a olhar para eles próprios. Ou para os pares. E isso não tem grande interesse, ok? Já deixar isso super claro aqui. Voltando. Ora bem, nós temos aqui um pequeno desafio e eu procurei um outro ponto, só para não ser estilo. Tá bem, Rui, mas só estás a bater em sites? Sim. Para te dar estilo. Olha, isto é o que existe atualmente em Portugal. Agora, vou trazer um outro. Não quer dizer que em Portugal não haja bons dentistas, ok? Com sites muito porreiros. Mas eu fui procurar também fora para trazer alguns exercícios para te mostrar. Então, basicamente eu fiz o seguinte: fui ao Google, tu também o podes fazer, procura por melhor dentistas de Londres, ok? Exercício exatamente igual, podes procurar noutra cidade qualquer, ok? Eu fui diretamente a Londres e procurei Best Dentist London. E apareceu-me este site, ok? Que tu depois, se quiseres, podes ver. Mas eles não só dão-te prova social, não é o facto de dizerem, estilo, eu nunca vi nenhum dentista meter na página estilo, nós não somos assim tão bons. Não venha cá, nós não somos os melhores mesmo. Estou a ser totalmente justo, nós ainda estamos a aprender. Não vi ninguém a escrever isso, ninguém vai escrever. Todos vão dizer que são os melhores, têm os melhores créditos, estudámos não sei onde, fizemos o curso não sei do quê, e está tudo ótimo, ok? Faz parte, isso acontece em qualquer nicho. Agora, é muito mais interessante cruzares aqui com duas coisas, que é, eu digo assim, olha, basicamente, nós já tivemos aqui várias coisas. Por exemplo, 23 mil basicamente replacements de, ou seja, eles trocaram dentes, estilo 23 mil trocas de dentes com sucesso, uma taxa de sucesso de 98% ao longo de 5 anos. Parece-me bem. Depois tem aqui mais de 20 mil higienizações, ou seja, marcações de higienizações completadas com sucesso. Temos, tem aqui várias coisas, ou seja, eles dão números, ou seja, começam a colocar determinados pontos associados para quê? Prova social, ok? Estilo, nós não estamos aqui há 2 dias, já só para deixar isso. Mas mesmo assim, se você não acreditar em nós, nada tema. Porquê? Porque basicamente o que eles fazem a seguir é, ok, Wimpole Street Dental Clinic, 132 reviews no Google, e tens ali a Laura, tens ali, ou seja, existem várias pessoas que dão crédito, estilo, venham cá, estes tipos são porreiros porque fazem isto, aquilo e aquilo outro. Rui, mas eu também tenho isso. Sim, só que muito provavelmente está escondido, tu não utilizas isso a teu favor, então é um ponto de expõe. Porque o facto de tu dizeres eu sou o melhor,
Isso é super redutor, és o melhor porquê? Toda a gente vai dizer que é o melhor, como é óbvio. É aquilo que eu te disse, ninguém vai dizer que é o pior. Mas é muito mais fácil tu mostrares que és o melhor com dados e com outras pessoas a dizer que tu efetivamente és o melhor. Isso ajuda-te a gerar prova social. E isto é um bom bloco dentro do site, no caso deles, que te mostra efetivamente, estilo, olha, este é um bom ponto que tu poderias pôr numa página para melhor dentista Porto. Não inventes a roda. Estilo, vai procurar o que é feito e tenta aplicar à tua realidade. Porque lá está, é isso. Aquela página fala muito sobre a equipa. A nossa equipa é a melhor. Mas porquê? É porque ele adora ver as pessoas a sorrir. Claro, é a profissão dele. Estilo, bom. Mas por que motivo? Tipo, agrega valor. Porque há muitas pessoas que adoram ver as outras pessoas a sorrir. Tenta-te focar na intenção de pesquisa, molda o teu conteúdo e foca-te em conversão. Agrega valor às pessoas, ok? Posto isto, e não menos importante, nós temos, esta é a parte do conteúdo de conversão. Nós estamos a ir para páginas em que, ou seja, para palavras-chave, que o propósito é converter. Por isso, alinha a intenção de pesquisa àquilo que as pessoas querem ver na tua página. E lembra-te, mete a tua página o mais fácil para converter possível. Ok? Posto isto, temos conteúdo informacional e continuamos a bater no site da Isabel Flores Allen, ok? Nada contra, foi só porque me deu jeito a título de exemplo. Então, basicamente, o que acontece? Quando nós olhamos para conteúdo informacional, por norma, nós tendemos a ir para uma ótica de, ok, então nós vamos para a vertente de blog. Ou seja, vamos criar conteúdo adjacente ao nosso site. E está tudo ótimo em relação a isso. E aqui no site da Isabel, nós conseguimos ver assim. Precisa de alinhadores transparentes, uma inovação discreta para um sorriso perfeito. Imagina, eu não tenho nada contra. Juro que não tenho nada contra. Só que há aqui um determinado elemento que é super importante que tu tenhas isso em consideração. Porquê? Tudo aquilo que eu vou dizer agora é fundamentado com base em dados, ok? Porquê? Porque estive a analisar o site em concreto. Então, posto isto, se nós olharmos, ok, nós conseguimos ver dentro do SEMrush, se tu fores procurar e analisares o folder do blog, e basicamente eles têm um domínio que é dentista-porto.pt/blog, ok? Esse é o site deles. E tudo o que vem, ou seja, tudo o que vem à frente são os artigos do blog, então tu consegues analisar. E basicamente a área de blog deles gera 102 visitas mensais e indexa para 153 palavras-chave. A maior parte delas, diria que 99% delas são informacionais, como tu podes ver aqui, e eu organizei por aquelas que agregam mais volume, estilo siso, bruxismo, gengivite, abscesso dentário, enxerto, dente do siso, abscesso dentário, ok? Essas são umas, mas pronto, lá está, imagina, siso, tens 6.600 pesquisas. Então ela criou uma página sobre dentes dentes do siso. Imagina, nada contra, mas lembra-te, o teu site é um negócio local. Este tipo de palavra-chave vai agregar tráfego genérico. Pode ser interessante para ti numa ótica de, se calhar, se tu abraçares este tipo de palavras-chave mais genéricas, mas mais uma vez tem de ser feita uma boa pesquisa de palavra-chave para ir atrás de coisas específicas, podes angariar backlinks nesse sentido. Porquê? Porque estás a ir para coisas mais broad. Porém, lembra-te do seguinte. Imagina, isto vai-te dar um falso positivo, que é do estilo, esta parte do site vai ter muito tráfego, que nem é o caso, ok? Tem 102 visitas mensais. Top. Nem podemos dizer que o site dela, que esta vertente, está em crescimento, porque tu consegues olhar ali e perdeu 1,92%, ou seja, não é significativo, mas podes olhar ali pela curva, está meio que estagnado. Qual é que é a questão? Não é que o conteúdo seja mau, porque não o é. Qual é que é o desafio aqui? É que estão a fazer target a palavras-chave demasiado genéricas e deveriam de abraçar palavras-chave mais de localização. Porquê? Porque tu queres ser a maior no Porto. Tu só tens clínicas no Porto. Tu podias até ter noutro sítio qualquer. Não há nada de errado. Mas te garanto, não tens em Portugal inteiro. Então, tu não queres aparecer para palavras estilo dentes do siso. Ótimo. Mas estilo, em que medida é que isso vai te trazer mais potenciais clientes? Podes-me dizer, ok, mas é branding. Estilo, mas tu tens muito tráfego que converte. Porque se for esse o caso,
eu percebo. Estás num desafio que é, eu preciso de crescer a audiência. Não é esse o caso. Se tu analisares este site, ou todos os outros, o problema não é tráfego. O principal problema é má escolha de palavra-chave. Tão simples quanto isto. Porque o teu negócio ainda é local. Tu vais ter que ser a maior dentro daquela localização. Então esse é um ponto vital aqui. Escolha de palavras-chave genéricas que vão ao encontro de, lá está, conteúdo informacional, não te vai agregar nada. Vai-te trazer um falso positivo gigantesco. Depois, outro ponto em termos de palavras-chave informativas. Dentro da área da saúde. Lembra-te de uma coisa. Imagina, eu só sei que tenho bruxismo se eu for a um dentista ou a alguém da especialidade. Porque a realidade é tão simples quanto esta. Até alguém me dizer que eu tenho efetivamente aquela patologia, torna-se super desafiante que eu tope que tenha essa patologia. A não ser que eu tenha estudado medicina, ok? Neste caso, eu não faço ideia que tenho bruxismo. Mas uma coisa eu sei, eu arranjo os dentes. Então, se calhar, o que vai acontecer é, qual é que é a audiência que tu queres apanhar? São pessoas mais qualificadas que já sabem efetivamente o termo? São alunos de medicina? São dentistas? É o quê? Porque, em grande parte dos casos, vocês estão a fazer target a determinadas palavras que só as pessoas dentro da área da ortodontia e tudo mais é que sabem. E isto é super, hiper, mega comum em todas as áreas de mercado. Que é o facto de tu falares para a tua bolha Actimel. E tens que te lembrar que há outras pessoas que podem usufruir do teu negócio, mas que não fazem ideia, que rangem os dentes. E isso é um problema, ok? Qual é que é a questão? A questão tem sempre a ver com o seguinte: má escolha de palavras-chave. E lembrando uma coisa, só que para mim é aquela cereja no topo do bolo neste caso, que é o ponto de é que as odds não jogam a favor da Isabel. É que o site dela chama-se Dentista Porto. Ora bem, se o site é Dentista Porto, por que motivo é que eu quero atingir Portugal inteiro? Eu não queria ser o maior no Porto. Pelo menos essa seria a minha ambição. Então foca-te em palavras-chave específicas para a tua região. Neste caso, eu iria cobrir o distrito inteiro do Porto. Tudo essa seria a minha prioridade. E uma das coisas que tu podes estudar, Programmatic SEO. Porque basicamente tu pegas na raiz e desmultiplicas para tudo o resto. E está tudo ótimo em relação a isso, ok? Mas lembra, tu tens de ser o maior na tua região. Live número 55. Vê isso. Outro ponto importante e também que eu achei interessante é o facto de, nestas páginas de conteúdo informacional, tu tens de pensar o seguinte: estilo, eu já que me esforcei tanto a desenvolver este tipo de conteúdo informativo, eu quero tentar de alguma maneira capitalizar tráfego, nem que seja para as pessoas terem noção de determinado serviço, ou gerar um pedido de contacto, ou mais informações sobre, sei lá, qualquer coisa que elas possam ter. Então, sei lá, contactarem-nos pode ser uma oportunidade, ok? E aqui, mais uma vez, o que é que ela faz? Que já tínhamos visto na Clínica de Santa Marta. É o facto de, olha, obrigado por teres lido este artigo todo espetacular que eu desenvolvi para ti. Queres entrar em contacto? Sim, senhor. Tem aqui um banner, marca a sua consulta de avaliação. Pum. Eu clico ali, vou para a página, vou ter que fazer 500 mil scroll e só lá em baixo é que está um formulário. Porquê que não metem logo aqui um formulário? Não seria tão mais fácil? E não há aquela desculpa do estilo: este site foi desenvolvido em WordPress e depois o meu blog está desenvolvido em Shopify e depois a minha landing page está desenvolvida em Unbounce e eu não consigo cruzar os formulários todos. Não existe isso. Porque isto faz tudo parte dentro do mesmo site, não está em subdomínio diferente, não está em plataforma diferente, é tudo integrado. Portanto, podiam simplesmente colar o formulário de base aqui, com um shortcut. Tão simples quanto isso, ok? Iria agilizar muito esse ponto. Mas, lá está, eu percebo. O design prevalece sobre a vertente de conversão, mas depois, quando dizem o meu site não funciona, eu gostaria de gerar muito mais pedidos de contacto, se calhar deviam fazer uma introspeção e perceber por que motivo é que não estão a gerar tantos pedidos de contacto. Então, esse é um dos pontos também. Agora, vou-te dar uma ajuda para tu produzires conteúdo, ok? E basicamente eu vou-te dar uma fórmula rápida e eficiente para tu conseguires ultrapassar estas páginas. Imagina que tu querias aparecer para Dentista Lisboa, Dentista Porto, ok? Palavras-chave genéricas, ok? Mas é o que é. Então lembra-te, uma palavra-chave, uma página, correto? Bora lá então. Primeiro ponto de todos que eu quero te mostrar é o seguinte.
eu utilizo esta ferramenta que se chama NeuroWriter, ok? Eu comprei o Lifetime Deal aqui no AppSum e basicamente ele tem aqui este ponto. É só clicares lá dentro do link e podes ver esta ferramenta. Vou-te mostrar a mesma em utilização, mas esta é uma ferramenta que te vai agilizar muito a tu produzires conteúdo, ok? Porquê? Porque esse conteúdo vai direcionado para a intenção de pesquisa e vai fazer uma análise competitiva àquilo que existe na SERP para a pesquisa efetiva que tu fizeste, ok? Então, esse é um dos pontos. Pegando nisso, imagina, eis o NeuroWriter, ok? Eu já tenho aqui um texto, mas basicamente porque eu fui executando isto, mas aquilo que eu quero que tu tenhas em consideração é o seguinte. Tu vais criar aqui nesta opção de Write, ok? Vou só abrir aqui e mostrar-te. Eu disse que a minha internet não era super rápida, ok? Então, eu tenho aqui dentista em Lisboa. Basicamente o que tu vais fazer é clicar aqui em New Query, nova consulta, basicamente. E tu escreves aqui aquilo que tu queres. Dentista Lisboa, ok? Escolhes qual é que é o país, escolhes qual é que é a língua. Neste caso, Portugal e português de Portugal. Ok? Nós já temos isto, portanto, bora lá. Então eu tenho aqui Dentista Lisboa. E basicamente, nesse Dentista Lisboa, eis o que ele vai fazer. Tu quando entras, isto vai aparecer totalmente vazio, ok? Eu é que já escrevi aqui algumas coisas para te mostrar. Mas ele vai fazer o seguinte exercício, que é este. Ele vai olhar aqui para a lateral e ele vai encontrar termos, ok? Que existem nos primeiros 10 resultados para aquela pesquisa em Portugal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentário, por exemplo, é utilizado entre 6 a 19 vezes, ok? Nas páginas que ele viu. Ou seja, ele dá-te sugestões do estilo. Conceitualmente é que utilizes no teu texto esta palavra entre 6 a 19 vezes, clínica 3 vezes, 3 a 8 vezes, ok? Dentista 2 a 9 e tu vais otimizando. Depois, ele também te dá aqui uma opção em termos de headings, que basicamente é estilo, olha, no H1 normalmente o que eles estão a pôr são estas palavras. E ele diz-te em termos de percentagem quais são as palavras que são mais utilizadas. E H2 a mesma coisa e por aí vai, ok? Isto ajuda-te bastante. Mas tu podes dizer assim, imagina, Rui, top, mas como é que eu vou criar um conteúdo com isto? Nada temas. Porquê? Porque a ferramenta tem aqui uma opção brutal que é o facto de, se tu clicares aqui onde diz copy, ele tem aqui uma opção que diz assim, ChatGPT prompt with suggested terms. Tu clicas, ele copia-te, vais nada mais, nada menos do que aqui ao magnífico ChatGPT, vou abrir um GPT novo, vou copiar e ele basicamente dá-te aqui o prompt todo em inglês. A única coisa que tu deves fazer, é óbvio que podes e deves melhorar este prompt, como é óbvio, porque ele é generalista por si só, mas deves fazer isto da seguinte forma, que é, escreve em português de Portugal europeu e mete assim PT e podias dizer coisas como não utilizes palavras como busca, por exemplo, ok? Sei lá, podes pôr aqui alguns termos que tu dizes assim, não quero que tu utilizes isto. Dás um enter e basicamente ele vai começar-te a escrever. Eu já tenho aqui o texto, ok? Mas é só para tu veres. Isto, encontrar o melhor dentista em Lisboa, uma jornada rumo ao sorriso perfeito. Resumo. Ele vai-te dar um resumo do que é, ok? A procura pelo dentista em Lisboa pode parecer desafiadora, mas é uma jornada essencial para quem valoriza a saúde e a estética oral. Este artigo destaca as vantagens de escolher uma clínica dentária de excelência, combinando anos de experiência, tecnologia de ponta e um corpo clínico multidisciplinar. Ok? Pronto, ele dá-te aqui uma data de coisas, ok? Este é o esboço do artigo. Eu já tenho aqui o artigo feito, ok? Pronto. Eu copiei para dentro da nossa plataforma, que é isto que está aqui, ok? E ele vai-te dando uma pontuação. O que ele diz é, olha, o tipo está em primeiro lugar, ok? Tem 72. Numa escala de 0 a 100, tem 72. O artigo, por si só, como nós temos aqui, já tem 75. Mas se tu clicares aqui em cima, ele vai dizer coisas que tu podes melhorar. Estilo, podias utilizar dentista na meta description ou dentista no H1, ok? Depois, em termos de termos sugeridos, ele vai dizer, olha, podes utilizar isto no meta title, meta description, no texto,
qual é que é, o comprimento que tu deverias ter do artigo, ou seja, eu tenho 877 palavras, ele diz para fazer target a 725, ou seja, eu tenho a mais do que aquilo que ele diz como é o target, mas lembra-te de uma coisa, eu fiz um copy-paste para aqui, há coisas que não vão fazer sentido, ok? Não só a forma como ele fala, que se calhar a tua clínica dentária pode não estar alinhada a isto, N fatores. Mas de base já tens o conteúdo, ou seja, já tens a estrutura, já tens o conteúdo, agora é só tu afinares o teu tom de voz e melhorares, que podes continuar a utilizar o ChatGPT para afinar ao teu gosto, mas como podes ver, são 2, 3 cliques e consegues ter uma linha condutora para ajudar a produzir conteúdo. E lembra-te, ele está-te a dizer tudo aquilo que tu tens que melhorar com base no teu top 10. Tu podes também personalizar, ou seja, dizer não, eu não quero que tu olhes para esta concorrência, olha para este site, para este e para este. Tudo ótimo em relação a isso. Este NeuroWriter ajuda muito, ok? E, mais uma vez te digo, não ganhei nenhum com isto, ok? Mas é aquele ponto de são $89, pagas uma vez, é lifetime deal, eu paguei, ok? Vale mesmo muito a pena, é concorrente do SEO Surfer, que é uma plataforma brutal, mas tem custos muito mais altos. Este aqui ajuda-te muito e como podes ver, eu tenho acesso e lá está, é isso. Aconselho vivamente a que utilize porque agiliza mesmo muito nessa produção do conteúdo. Tens os links dentro da SEO Wars, ok? É só clicar no link que está na descrição, entrares e consegues ter acesso a tudo aquilo que eu escrevi, ok? Agora, para arrematar como ponto final, por assim dizer. Se bem que não é bem um ponto final, porque ainda temos mais coisas para ver, mas de qualquer maneira, atar aqui este elemento, que é o ponto de... Mas um dentista não tem que ter só apenas um site, ok? Não tem que ter só apenas um site. Por exemplo, é muito importante que um dentista, principalmente aquelas pessoas que nós vimos ainda há bocado, ok? Vou deixar aqui o link, mas nós vimos há bocado e eu procurei novamente por, imagina, Clínica Dentária Lisboa. Eu vou ver na parte do Google Maps, ou seja, eu quero ver quais são as clínicas dentárias que existem. Isto é um negócio local, quer tu queiras, quer não. E basicamente é super importante que tu trabalhes este Google My Business ou Google Business Profile. É importante que tu trabalhes e otimizes, ok? Mas mais do que isso, aqui eu diria que um dos grandes truques recai sobre dois fatores fundamentais, ok? Que tu tens mesmo que olhar e abraçar isto da melhor maneira possível. Tu tens que angariar reviews, ou seja, críticas ao teu negócio. Sejam elas positivas ou negativas, mas preferencialmente positivas, não é? Como é óbvio. Ou seja, se eu for à tua clínica, tu tens que ter uma estratégia para fazer com que eu escreva algo sobre o teu serviço. E preferencialmente é o facto de, e não me digas que não és capaz, porque vais ter que faturar um serviço. Por isso, há uma determinada filtragem dentro do teu programa de faturação, que é do estilo, se eu for a uma consulta de higienização, tu vais ter que faturar isso. Se eu for para um Invisalign, tu vais ter que faturar de outra maneira. Portanto, tu já filtras os contactos dentro do teu programa de faturação, dentro do teu CRM. O que faz com que, quando tu me contactares, depois de eu lá ter ido, basicamente tu sabes, se eu fui fazer um Invisalign, por exemplo, então tu vais-me mandar uma mensagem a pedir uma opinião sobre o serviço. Sobre o serviço em concreto. Porquê? Porque assim o que eu vou fazer é, eu vou escrever a dizer como é que foi a minha experiência em termos do Invisalign. O que vai fazer com que todo o meu conteúdo seja afunilado para aquilo e eu vou utilizar palavras-chave daquele nicho em concreto. Isso é super, hiper, mega importante. Porquê? Porque vais começar a ver as opiniões como palavra-chave dentro da tua área. Ou seja, não peças opinião estilo. Então o que é que achou do nosso serviço? Super genérico. Estilo, pede uma coisa concreta, com base no serviço que a pessoa foi lá fazer. Porquê? Porque ela vai devolver esse ponto de especificidade no comentário, provavelmente vai utilizar a palavra-chave e isso ajuda-te bastante. E outra coisa que eu espero que tu não cometas, ok? Sendo que eu fui ver, não estou a dizer que é o teu caso, ok? Mas eu fui ver, quando estive a planear esta SEO Wars, e a quantidade de páginas que não responde aos comentários é abismal. Estilo, como é que tu podes dizer que dás
apreço para os teus clientes, estilo, nós estamos sempre presentes, tudo o que você necessitar, conte connosco. Estilo, essa presença tem de ser em todos os canais digitais. Lembra-te, o mundo é digital. E principalmente, as pessoas dentro destas áreas que são mais sensíveis vão investigar antes de se comprometerem com alguma coisa. Se tu não respondes, seja para o bem, seja para o mal, é do estilo, será que estes tipos querem saber de mim? Será que estes tipos são fáceis de contactar? Lembra-te, tenta passar os teus ideais de marca para os teus ativos digitais. E tens que olhar para o Google My Business como um ativo digital. Não menospreze isso. Aquilo traz negócio, mesmo negócio efetivo. Por isso, preocupa-te com ele e acredita, é mesmo muito importante que tenhas esse ponto em consideração. Posto isto, se quiseres ter acesso a todas as minhas notas, a todo o conteúdo que partilhei aqui, links, estratégias e tudo mais, o link está na descrição. Entra. SEO Wars é 100% gratuita. Estamos aqui há 56 semanas seguidas. Conto contigo na próxima segunda-feira às 8 da manhã e diz-me o que é que tu achaste desta SEO Wars sobre clínicas dentárias. Coloca aqui em baixo nos comentários e lembra-te, se quiseres que eu partilhe outro tipo de estratégias para outro nicho de mercado, coloca aqui em baixo nos comentários qual é que é o nicho que tu gostarias que eu tratasse. Obrigado, Rebel, por estares aí. Um forte abraço e vemo-nos na próxima segunda-feira. Até lá.